Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus, mais uma oportunidade Deus vai nos concedendo para nós meditarmos na sua palavra. Enquanto Deus está nos dando essa oportunidade por esses canais, essas redes sociais, nós vamos aproveitar, que também é uma providência de Deus. Assim será bem aproveitado. Nós vamos orar para pedir a Deus abrir os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento, e assim possamos mais entender e compreender a palavra de Deus. Oremos, portanto. Querido Deus, te agradecemos por mais uma vitória que vai nos concedendo, porque vamos ouvir a tua palavra, aprender de ti, como o Senhor mesmo disse, Pai, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Venha abrir o nosso coração, a nossa mente, meu Senhor da glória, te pedimos a tua direção, a tua iluminação, em teu nome, Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então hoje nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Malaquias. Malaquias, não tem errado, se você tem a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia. Então é o último livro do Antigo Testamento, é isso? O último livro do Antigo Testamento. Depois de Malaquias, aí vem o Novo Testamento, que começa, como todo mundo sabe, por Evangelho de Mateus. Muito bem, então vamos ler a palavra de Deus em Malaquias, capítulo 3, versículo 12 ao 17. Leamos então a palavra do Senhor. Glória a Deus. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nos reputamos por bem-aventurados e soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouros, poupá-lo-eis como homem poupa a seu filho que o serve. Amém? Então, está aí a palavra de Deus, de uma maneira bem clara, a palavra do Senhor. E nós hoje, meus amados irmãos, vamos colocar um título, um tema para esta mensagem. Glória a Deus. Vamos dizer assim, o tema do seguinte termo: quando Deus faz o seu memorial. Quando Deus faz o seu memorial. Glória a Deus. Então é importante nós atentarmos aqui para o versículo 16. Diz assim: então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Há um memorial, é isso que nós vamos ver nesta noite. Há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então os irmãos deram bem notando aí, que para os que temem ao Senhor, os que lembram de seu nome, há um memorial da presença de Deus nesse sentido. Muito bem, falamos um pouco aqui sobre mais ou menos o relato do povo judeu, aqui em Malaquias, como está registrado, como acabamos de ler. O povo judeu da época de Malaquias estava perplexo diante do fato de que os ímpios, os incrédulos, fora do seu país, longe, parecia que prosperava mais, parecia prosperar mais que os seus compatriotas, o povo de Deus, piedosos, e se oferecerem qualquer repreensão da parte do Senhor. Então, estava difícil, porque o povo judeu estava vendo isso, parece que o povo que está lá fora tem mais prosperidade que nós servimos a Deus, nós adoramos a Deus, parece que nós estamos passando uma prova e ele é lá tranquilo. Então, deu essa impressão, aí preocupou o povo judeu,
e ficava perplexo, não estava entendendo nada. Às vezes não é assim, eu e você? Às vezes a gente não busca o Senhor, ora, tudo, e parece que o ímpio, o vizinho, que não tem nada com Deus, parece que ele prospera, parece que ele tem um carro bonito, tem uma casa boa, e não está desempregado, e você que busca. Então, estava acontecendo isso aí. Mas aí que nós vamos ver qual é a posição de Deus para eles e também, é claro, para nós. É aí que nós vamos aprender nesses dias difíceis que nós estamos vivendo e estamos a qualquer momento aguardando a volta do Senhor. Sabemos que a qualquer momento Ele vem nos buscar. Então estava vendo o povo estava perplexo, o povo judeu, nessa situação, né? E se oferecer qualquer repreensão do Senhor. O povo ímpio, vamos dizer assim, prosperava e tal, e Deus não repreendia, né? Mas, irmãos, Deus tem a hora certa de fazer as coisas. Às vezes nós precipitamos por isso. Queremos que Deus faça a justiça já, tome as providências já. Mas não é assim, meus amados. Vamos aguardar que Deus está no controle. Deus está no controle. Então, meus irmãos, em resposta a tão amargo, tão insulto, que estavam se queixando, o povo judeu, não é possível, então eles estavam se queixando. Aí o profeta Malaquias, aqui que nós vamos justamente ver aqui que o profeta, qual foi o papel do profeta Malaquias, ele mostra, meus irmãos, que Deus, ele memoriza, está na memória de Deus, vamos dizer assim, no nosso linguajar humano, né? Que Deus não esquece de nada, todos nós sabemos, mas no nosso linguajar humano, está na memória de Deus os nomes dos crentes piedosos, tementes a Deus. Deus conhece, Deus sabe, nada que a gente faz para Deus fica esquecido. Você pode ficar tranquilo. O homem não pode ver, o pastor não vê, o irmão não vê. Fica tranquilo, deixa ninguém bater palma para você não. Deixa que Deus vai dar recompensa. Então, Deus guarda tudo. Vamos dizer assim, no seu memorial, como disse aqui no versículo 16. O Senhor atende que houve a um memorial escrito diante dele, quer dizer, diante de Deus. Então não precisa a gente ficar apavorado. Então Deus conhece tudo, sabe tudo, não esqueceu de nada. O nosso papel é ficar temente, obedecendo a sã doutrina, os bons costumes que ele determinou, ou seja, a doutrina, né? A sã doutrina da palavra de Deus. Então Malaquias, o profeta Malaquias, mostra que Deus tem uma memória, ele memoriza os nomes justamente dos crentes, dos servos deles, piedosos, entendeu? Tementes a ele. Então, deste modo, quando vier o dia do julgamento, aí sim, divino, de Deus, aí o Senhor, nosso Deus, lembrar-se-á da vida de obediência dos filhos, que somos nós aqui na terra, deixando bem claro que aqueles que servem com fidelidade jamais perderão a sua recompensa. Não perde de jeito nenhum. Mas será que eu estou dizendo isso de mim mesmo? Não. Vamos ver a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Diz assim, presta atenção. Portanto, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo falando para os coríntios, sede firmes e constantes. Às vezes a gente não é firme e constante. É firme numa coisa, mas não fica constante, quer dizer sempre. Ser-me firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, meus irmãos, não é vão não, nada passa em vão. Então Deus está na memória de Deus. Está lá guardado. Então nada, puxa aqui, está importante, meu irmão. Nada. Então sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Então, meus amados, a Bíblia nos mostra alguns acontecimentos sobre memorial. É o que nós estamos, vejamos aqui, aprendemos aqui. E o que você puder fazer para Deus, na obra do Senhor, faça. Orando pela nação, pregando o Evangelho. Agora está difícil muito pregar o Evangelho, porque nós não podemos sair por aí afora, né? Pregando, distribuindo folheto e tal. A recomendação está um pouco rigorosa, e com razão às vezes. Mas você pode orar. Servir a Deus não é só pregar o Evangelho, também, mas é orar. Orar pela nação,
orar por todos que estão enfermos, orar pelo nosso presidente, do Senado, do deputado, o Judiciário, o STF, enfim, orando por todas as nações. Então já é alguma coisa para Deus, para fazendo para o Senhor. E nada fica esquecido, como nós acabamos de ler aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Então a palavra de Deus nos mostra alguns acontecimentos, entendeu? Sobre o memorial. Vamos ver. Em Mateus 16, 13, diz respeito àquela mulher que ungiu o Senhor, Jesus, com um unguento precioso. E este ato serviu em memorial. Olha só, uma coisa parece que simples, mas o Senhor viu. Vamos lá? Mateus 16, 13, presta atenção. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para memória sua. Está vendo? Aquela mulher, ela derramou aquele perfume, parecia uma coisa simples. Mas, irmãos, é simples para mim e para você, mas tudo que nós fizermos para o Senhor é valorizado. Nós somos valorizados. Não pense que são aqueles que aparecem, que são estrela, que é valorizado. Não, você faz uma coisa que ninguém vê, mas para Deus a recompensa é grande. Porque muitas vezes faz para aparecer, aí não recebe nada. Não recebe nada. Aí já recebeu aqui, bate a palma para ele, mas aí pronto. Quando ninguém vê, aí é melhor, porque só Deus vê, aí você será recompensado. No caso dessa mulher aqui, como nós acabamos de ler, de respeito a essa mulher que ungiu o Senhor Jesus com unguento, e muitos disseram, por que não veio esse perfume? Esse perfume aí dava um dinheirão para os pobres, não sei o que e tal. Um deles foi Judas, né? Judas era ladrão, a Bíblia mesmo diz, que ele esperava que vendia. Se vendesse, ele pegava o dinheiro e levava para ele. Entendeu? Então, aí não, deixa que onde for pregado o evangelho, como nós acabamos de ler aqui, também será referido o que essa mulher fez para memória sua. Tá vendo? De respeito a essa mulher. Muito bem. Em Atos também, capítulo 10, versículo 4, as orações e as esmolas. Lembra de Cornélio? Pois é. Serviam não para salvação, mas de memorial diante de Deus. Vamos ler? Atos 10, 4. Presta atenção. Este, que é Cornélio, fixando os olhos nele, no anjo que apareceu a ele, e muito atemorizado, disse, quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Olha aí como é. Tudo, meus irmãos. Não está nada esquecido. Olha aí. Pronto, que maravilha. Glória a Deus. Aí no caso de Cornélio, olha aí. Como nós acabamos de ler aqui. Né? As orações e as esmolas de Cornélio serviram de quê? De memorial diante de Deus. É claro que embora não servisse para a salvação, o Senhor lembrava-se dele e por causa das suas atitudes, o que é que houve? Aí Deus abençoou a vida dele, enviando o quê? O apóstolo Pedro para anunciar a Jesus como Salvador. Aí ele foi salvo. Mas antes, o que é que houve? As esmolas e tudo serviu de memorial. Então vamos ler aqui 11, quando Cornélio foi salvo, através do memorial que ficou com ele, mas a salvação precisou o apóstolo Pedro pegar para ele. Vamos ver? Atos 11, versículo 13 e 14. Presta atenção. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Entendeu? Isso é Pedro contando como é que foi a visão de Cornélio. Pedro contando para os apóstolos. E contou-nos como vira um anjo em sua casa. Ele dissera, envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dará palavras com que te salve, tu e a tua casa. Pronto. Entendeu? Olha aí. Deus mandou certinho, mandou o anjo, falou para Cornélio, até o sobrenome. Deus, quando fala as coisas, Deus não faz confusão. Se disser Simão, tem muito Simão, aí Deus disse que tem por sobrenome Pedro, os detalhes. Deus, para ninguém, não há confusão. Mas o certo aqui é que as esmolas de Cornélio ficou em memória e disse, foi abençoado para poder ser salvo através de Pedro. Então, Deus está falando para nós nesta noite, nesse sentido, de nós, o que nós pudermos para fazer para Deus, não com interesse, mas com amor. Deus nos amou. Tudo
por nós que nós fizemos ao Senhor, é porque Ele nos amou. O amor de Deus é infinito, não é isso? Então, meus irmãos, então vemos aí Cornélio foi salvo através de Pedro. Deus se compraz, presta atenção, nosso Deus, Ele se compraz em preservar a memória daqueles que lhe são fiéis. Você é fiel? Pronto, fica tranquilo. Daqueles que Ele preserva a memória. E outra coisa, e que estão sempre dispostos a se darem pela glória do seu Senhor, do seu soberano Senhor. Pronto, que estão sempre dispostos, eu e você, a se darem pela glória do seu soberano Senhor. Então o que nós fizemos para a glória de Deus, nós somos abençoados, meus amados. Vamos ver aqui, Êxodo, capítulo 28, versículo 12, presta atenção. E porá as duas pedras, isso aqui que eu estou lendo aqui, é do sacerdote lá no Antigo Testamento. Os aparatos dele, a vestimenta dele, tudo tinha um significado. Se vocês forem olhar a vestimenta do sacerdote, ou do sumo sacerdote, aí vai ter uma fita de ouro, aí tem um cordãozinho. Se está pensando que aquilo é só para enfeite, não. Tudo tem um significado. Deus não faz nada para enfeitar, achar bonito, tudo tem um significado. No caso aqui que nós vamos ler as pedras que serviam de memorial. Vamos lá. Então, Êxodo 28, 12. E porá as duas pedras nas ombreiras do éfode por pedra de memória, para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Então, ele levava duas pedras no peitoral, e nas pedras tinha escrito o nome das tribos de Israel. Em cada pedra tinha 6 nomes escritos. Então levava, o sumo sacerdote levava essas duas pedras. Aí quando Deus via as pedras, ele se lembrava, no sentido humano, que Deus não esquece nada. Só para a gente entender a linguagem nossa. Porque se Deus usar a linguagem dele, nem eu e você não entendem nada, ficar perdido. Então Deus usa a linguagem humana para a gente se familiarizar. Então esses sacerdotes levavam essas pedras com os nomes das tribos, as 12 tribos, 6 numa pedra e 6 na outra. E quando Deus via, ele trazia a memória dele sobre o povo de Israel. Então tudo os irmãos vejam que tem uma finalidade na Bíblia. Então, Esté também, Esté 9:28, outro exemplo de memorial. Vamos lá. E que estes dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província, cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre judeus e que a memória deles nunca teria fim dentre os dias da sua semente. Muito bem. Então o que é que eu li aqui em Esté? Todo mundo sabe da história de Mardoqueu, né? E daquele moço que queria destruir os judeus. E a coisa mudou, né? Porque Deus interferiu através de Esté, e quem foi para a forca foi o outro. E Mardoqueu se livrou. E aí, Mardoqueu, através da inspiração de Deus, tinha que fazer essa festa, e sempre fazendo para a memória, eles se lembraram do livramento que deu. Muito bem. Vamos ler mais uma vez aqui, Esté também, capítulo 6, versículo 1, 2, 3. Vamos lá, para a gente memorizar bem e guardar a palavra de Deus. Naquela mesma noite, é o que eu vou dizer, fugiu o sono do rei. O rei Artaxerxes, ou aquele outro, que Esté tinha casado com ele. Então, vamos lá. Do rei. Então mandou trazer o livro das memórias. O rei mandou. O rei passou o sono, aí ficou sem sono, e tudo plano de Deus. Aí o rei falou assim: ei, meu servo, traz um livro aqui para mim ler, que eu perdi o sono. Aí trouxeram. Tudo como Deus leva as coisas, né? Está lá em Esté, depois vocês podem ler, capítulo 6. Mas aqui só os 2 versículos para a gente não tomar tempo. Para referir o que é a memória, que Deus guarda na memória dele todas as nossas ações. Presta atenção. Assim como é as ações boas, Deus também vê as ações más. Aí você, em vez de ser abençoado, não é. Mas não, porque você procurou mal. Então as memórias boas, estou me referindo aqui às coisas boas, é claro, né?
Então, naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. O rei ficou sem sono, ficou com insônia. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se que Mardoqueu, Mardoqueu, tinha dado notícia de Bigdan e de Teres, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Eles queriam matar o rei. Mas aí Mardoqueu soube e falou com ele. Falou com ele, olha, tem dois camaradas aí que querem matar o rei aí. Aí foram averiguar e era mesmo. Aí prenderam os caras, aí Mardoqueu ficou no esquecimento. Mas agora, como nós estamos vendo o que é que Deus não esquece de nada, vamos lá. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por este a Mardoqueu, quando ele denunciou que os homens queriam matar o rei. Aí os jovens do rei falaram assim, seu servo, disseram, coisa nenhuma se fez, coisa nenhuma se lhe fez. Aí que o rei Assuero, quando ele leu essas memórias, que estavam no livro da crônica, e que viu que Mardoqueu não foi agraciado, não recebeu nada, aí foi que Deus deu essa bênção a eles. Por quê? Porque ficou em memória. Parecia que estava esquecido. É isso? Então Deus, meus irmãos, se lembra de tudo. Fica tranquilo. Né? Nós vamos ver aqui a palavra do Senhor. Então está aí alguns exemplos. Então, quanto aos ímpios, aí sim, agora é que vamos chegar. Isso é a parte nossa, como servo de Deus. Deus não esquece nada. Agora, quanto aos ímpios, até a sua memória, meu filho, aí é apagada, em vez de ser valorizada, é apagada na terra dos viventes. Vamos ver? Deuteronômio 25, 19. Deuteronômio 25, 19 diz assim, será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, isso é Deus falando através de Moisés em Deuteronômio. Vou repetir. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, quando chegar na terra prometida, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la, então, apagará a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueça, porque esse rei Amaleque, ele perseguiu o povo de Deus, não queria dar passagem, entendeu? E perseguiu. Aí, mas Deus não esquece. Fica tudo, é por isso que eu disse. Tanto a memória para as coisas boas, tanto o que Deus não esquece as coisas que a gente faz ruim. Entendeu? Então a melhor coisa, se nós fizermos uma coisa errada, é correr e pedir perdão a Deus. E também vigilância para não fazer mais. Entendeu? Então isso é importante. A nossa caminhada, a nossa jornada, isso é importante. Estamos vendo aqui que a memória do ímpio é esquecida, apagará a memória de Amaleque, ou seja, destrói, porque ele perseguiu o povo de Deus. Está aqui em Mateus 25, 19. Então, meus amados, o Senhor não permitirá jamais que os seus santos, os seus servos sejam esquecidos, quer na terra, quer nos céus. Amém? Vamos lá, ler o Salmo 112, versículo 6. Salmo 112, versículo 62. Então diz o quê? Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Está vendo? Quantas palavras sobre memória na Bíblia, que Deus não esquece nada. O justo ficará em memória eterna, porque vai para o céu e lá é abençoado. Está vendo? Que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. Provérbio 10, 7 também diz o quê? A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Viu? Graças a Deus que o Senhor nos salvou. Então a gente tem que ter cuidado para não escorregar e aí voltar para a impiedade. Então, está aí que a memória do justo será abençoada. Mas os ímpios, se você é ímpio ou está nos ouvindo por esse YouTube, você corra e venha aceitar o Jesus como seu Salvador e você vai ser abençoado. Agora, meus amados, pode ser um ato pequeno, pode ser até um ato pequeno, e até desprezível que ninguém veja diante dos homens, mas se movido pelo amor e pela fé, entendeu? Há de ser lembrado. Então, pode ser uma coisa desprezível, que ninguém veja, ninguém
dá valor, esquece e tal. Mas se movido pelo amor, que nós fizemos pelo amor, com todo carinho, com toda dedicação, com fé, pronto, há de ser lembrado. Vamos lá? Mateus 26, versículos 12 e 13. Ora, derramando ela esse ungente, novamente o ungente daquela mulher, sobre o meu corpo, fê-lo preparando para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde quer que este evangelho seja pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para memória sua. É outra passagem aqui, parecida com aquela, mas é outra. Entendeu? Então, meus amados, olha só, nunca devemos se esquecer de fazer o bem. Nunca. Glória a Deus. Por quê? Porque tudo quanto fizermos subirá à memória do Senhor. Então Deus está falando para mim e para você nesta oportunidade. Agora, uma coisa interessante. Como ser inscrito nos memoriais de Deus? Como ser inscrito nos memoriais de Deus? Então, 3 coisas fundamentais para isso acontecer. Fé, obediência e amor. Então, fé, obediência e amor. São essas 3 coisas principais para nós sermos inscritos no memorial de Deus. Tá vendo? Então, a fé. Vamos começar pela fé. A fé nos méritos de Cristo. A fé nos méritos de Cristo. Amém? Então, todas as vezes que alguém aceita Cristo como seu Salvador e Senhor, tem o seu nome imediatamente escrito no livro da vida. A gente sabe disso. É ou não é? Aí certamente serão lembrados, porque está escrito ali no livro da vida. Desde que sirva a Deus com sinceridade. No último dia, nós sabemos que haverá de ser contado com santos e justos. Então a fé é importante quando a gente aceita Cristo, né? Através da fé, pela graça de Deus. Então, automaticamente, nós somos inscritos no memorial de Deus. Porque quando nós partimos daqui, vai ser aberto o livro da vida, e quem tiver escrito, aí vai entrar para o céu propriamente dito, como nós sabemos. Obediência. Número 2, obediência. Bom, aos mandamentos divinos, é claro. A obediência é o quê? Aos mandamentos de Deus. Porque, irmãos, além da fé, faz-se necessário o quê? Que o crente, o servo de Deus, ele tenha a sua vida em obediência aos mandamentos de Deus. Quem for obediente será para sempre lembrado. Quem for obediente será para sempre lembrado. Caso contrário, até a sua memória, meu irmão, será apagada. Como nós já acabamos de ler nessas passagens, mas nunca é demais a gente ler outras passagens também, né? Deuteronômio 32, versículos 18 e 26. 2 versículos. Vamos lá? Esqueceste-te da rocha, Deus falando, o povo dele, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio. Esqueceste-te da rocha que te gerou. Quer dizer, esqueceu de Deus. Você vai entender, né? E em esquecimento puseste o Deus que te formou. Quer dizer, esqueceu e continua esquecendo. É isso que Deus está falando. E em esquecimento puseste o Deus que te formou. Eu disse que por todos os cantos os espalharia. Por que Deus faria isso? Porque esqueceu. Aí faria cessar a sua memória entre os homens. Não ia ter mais memória. Seria cessado completamente. Tá vendo? Então nós vemos aí a palavra de Deus como é bem maravilhosa. Agora, o próprio Deus, o nosso Deus, ele já disse a Moisés, disseram a Moisés, Moisés, presta atenção, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Tá vendo? Você está pensando que o livro de Deus é só no Novo Testamento? Já lá no Antigo já tinha. Já falava de livro, que está escrito o nome da pessoa. Então vamos lá? Êxodo 32, 33. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Entendeu? É porque houve uma confusão, o povo de Israel ficou nervoso e querendo desobedecer a Deus. Aí Deus só vou destruir esse povo. Aí Moisés disse, se pôs diante de Deus, olha, então risca meu nome do teu livro. Se for assim,
Aí Deus disse a Moisés, não, mas eu só risco quem pecar contra mim. Então, meu irmão, que isso é correndo advertência para você. Você está certinho com Deus? Tem certeza? Ama seu irmão? Não fala de ninguém? Fala pouco? Vigia? Pensamento bom? Cuidado, meu, para você não ser arriscado. Quando você chega lá, procura. Não está aqui não. Então, cuidado, hein? Muito bem. Então, prosseguindo aqui sobre o memorial de Deus que nós estamos, aprove a Deus a nos mostrar nessa passagem coisas maravilhosas. Amém? Então, portanto, irmão, nós sejamos obedientes, aos mandamentos de Deus. Por quê? Aí o que acontece? Para que jamais tenhamos os nomes riscados do livro de Deus. Então, a terceira, amor. Então vimos fé, vimos obediência, isso vai ser escrito no memorial de Deus. Fé, obediência, agora vamos ver amor. É claro que o amor, como nós falamos, o amor é incondicional primeiro a Deus. Isso? Amar a Deus todo o coração, toda a sua alma, todo o pensamento. Foi isso que o judeu perguntou a Deus. Deus perguntou a Jesus. Jesus, qual é o mandamento principal? Aí Jesus, o que é que diz ali? Amará o Senhor teu Deus, todo o coração, toda a sua alma, todo o pensamento, toda a sua vida. E o segundo, semelhante a esse, amar o próximo a si mesmo. Amar o próximo a si mesmo. Então, amor é o terceiro, incondicional a Deus, sobre tudo. Se temos fé, meus irmãos, nos méritos de Cristo, estamos sempre dispostos a obedecer a palavra de Deus. Isso significa o quê? Que o amamos de todo o coração. Primeiro, temos fé. Segundo, obedecer a Deus. E agora, amando de todo o coração. Se você não ama a Deus, você prova que você não guarda os mandamentos dele. Vamos ver? Evangelho de João 14, 21. Aí diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é só ter não, tem que ter os mandamentos, ou seja, conhecer e guardar. Porque conhecer todo mundo conhece, até o ímpio conhece, lê a Bíblia e tal. Mas presta atenção, o que é que Jesus disse? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda aqui é cumprir, obedecer, não é só ter o mandamento não. Aí eu conheço a Bíblia de capa a capa, de Gênesis Apocalipse, mas não guarda. Então, é melhor a pessoa não conhecer quase a Bíblia, mas guardar os mandamentos de Deus, ver uma pregação e tal, cuidado. Então, o bom mesmo é conhecer a Bíblia de Gênesis Apocalipse, mas também guardar os mandamentos de Deus. Presta atenção. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É? Você quer ter certeza que Deus ama você? Que você ama a Deus? Você guarda os mandamentos, cumprir a palavra de Deus. Entendeu? E aquele que me ama, ó, mais uma benção, será amado por meu Pai. 3 bênçãos aqui. A terceira, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quer mais do que isso? Quanta maravilha? É uma simples coisa. Amar a Deus, obedecer a palavra dele. A prova que você está amando ao Senhor. Entendeu? Então, dessa forma, meus queridos, o nosso nome estará para sempre no memorial de Deus, no memorial divino. Tá vendo? Agora, para finalizar, o perigo de ficar fora do memorial. O perigo, já vimos algumas referências aqui, mas vamos ler mais a miúdo. O perigo de ficar fora do memorial de Deus. Então você tem, aí que está o perigo. É? O perigo. Ou você fica no memorial de Deus, aí que está. Porque no retorno, presta atenção, no retorno, os judeus, eles desobedeceram a Deus, e Deus disse a eles, vocês estão me desobedecendo, vocês vão ser distribuídos, vão ser dispersos pelas nações. Aí eles obedeceram, foram para a Síria, foram para a Babilônia, tudo escravizado. Mas aí que lá se arrependeram, Deus disse que ia ficar 70 anos, conforme a profecia de Jeremias. Aí no retorno dos judeus do exílio em Babilônia, muitos deles foram privados de ministrar no Santo Templo. Sabe por quê? Porque os seus nomes não foram encontrados no memorial, nos registros. Olha que perigo. Eles vieram da Babilônia, aí Êxodo, Neemias, foi selecionar o pessoal para ver o que ia, os cargos, função para lá, função para cá. Aí alguns deles não estavam no registro. Olha que perigo, tá vendo? Aí é o perigo. No retorno dos judeus vieram, muitos foram privados de ministrar no Santo Templo pelo fato de seu nome não serem
sido encontrados no registro. Aí sabe como é que eles foram considerados? Imundos. Que é isso? Sim, senhor. Neemias 7,64. Neemias, capítulo 7, versículo 64, diz o seguinte: estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou os nomes dele no registro. Pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. Já pensou se Deus fizesse isso hoje? Quantos homens que se diz de Deus, quantos se diz pastor, ele é excluído hoje? Tem que ter no memorial de Deus, meus irmãos. Tem muita gente aí que se faz obreiro por ele mesmo. Entendeu? Não tem chamada nenhuma. Então é um perigo. Foram excluídos do sacerdote. Por quê? Porque não acharam o nome dele no memorial, nos registros. Então, é um perigo. É ou não é? Então está aqui, ó. Neemias, capítulo 7, 64. Agora, quantos que dizem que foram chamados, como eu estou falando aqui, para determinada função da obra de Deus, e até para o santo ministério, e não foram chamados coisa nenhuma. E ainda dão mau testemunho lá fora e até dentro da igreja do Senhor. Irmãos, faltam nascerem da água e do Espírito. Essas pessoas, os tais, já estão julgados pelo Senhor. Já estão julgados pelo Senhor. Atos, capítulo 8, versículo 18 ao 21 diz: e Simão era um camarada que, quando os apóstolos estavam fazendo a obra de Deus, era um camarada mágico. Ele fazia magia. Mas aí ele se converteu, né, em teatro, porque ele se converteu em teatro, porque ele viu Filipe fazer os milagres, aí ofereceu dinheiro. Filipe, isso é para a tua perdição. Muito bem, então vamos lá. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Vendo? Quantos pastores aí com carteira comprada ofereceu dinheiro para... Olha aí, tá vendo? E ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. No caso, foi Pedro. Aí Pedro disse assim: mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Viu? Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pedro foi duro, inspirado pelo Espírito Santo. Então, tem muitos aí que estão nessa situação aí. Se não, irmãos, nós temos que ter cuidado, viu? Tem que vigiar. Se não formos cuidadosos, perderemos todos os nossos referenciais. E já não poderemos ser o quê? Considerados como homens e mulheres de Deus. Não é só homem, não. Porque o Espírito Santo, ele quer levantar homens, quer levantar mulheres de Deus para ungir testemunhas, e não astros, não estrelas para aparecer. Pelo contrário, quer levantar servos verdadeiros e não enganadores, que tem muitos enganadores por aí. Viu? Aí Neemias falou: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, lembra-te de mim. Neemias falando. Viu? Quando ele orava, quando ele buscava. Aí, Senhor, lembra-te de mim. Neemias orava continuamente ao Senhor para que jamais fosse esquecido. Por isso, Deus, Neemias orando, por isso, Deus meu, Neemias falando, lembra-te de mim e não risque a beneficência que eu fiz na tua casa, ó Senhor, as tuas guardas. Neemias 13, 14, está escrito isso, que ele fez essa oração. Tudo que eu acabei de falar aqui agora está lá em Neemias 13, 14. Então por quê? Porque ele sabia perfeitamente, Neemias, que se não fizesse as coisas certas, mesmo ali naquela obra que ele estava, seria esquecido. Então ele fez a oração: Senhor, lembra de mim, nada venha perder o que eu estou fazendo, Senhor. Então o nosso desejo é esse, meus irmãos. Nunca fazer as coisas de qualquer maneira e
sem chamada do Senhor para as nossas vidas. Então Neemias sabia perfeitamente que todo o nosso trabalho acha-se perante o Senhor, diante de Deus. Por quê? Porque vê-se o quê? Pois que Neemias era um homem preocupado com o memorial de Deus divino. E ele sabia que o maior bem que um mortal poderia almejar era ser lembrado por Deus. Vocês lembram da oração que aquele moço fez na cruz? Estava Jesus no meio e os dois de um lado do outro. Lembra a oração que ele fez, aquele moço? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu. Esta foi a oração daquele homem na cruz. No mesmo instante, ele foi lembrado. Glória a Deus. Vamos ver? Lucas 23, 42, 43. E disse a Jesus, quer dizer, o ladrão arrependido, disse a Jesus. Olha o que é que ele falou, presta atenção. Senhor, lembra-te de mim quando entrava no teu reino. E disse Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, meus irmãos, está aí esta lição, esta doutrina, este ensinamento maravilhoso sobre esse tema tão sugestivo, quando Deus faz o seu memorial. Quando Deus faz o seu memorial. Então, vamos procurar fazer a obra de Deus com carinho, com amor, entendeu? Sem interesse nenhum para aparecer. E não esqueça, todos nós somos úteis na casa de Deus. Às vezes você vê uma coisa, pessoas fazendo, tal, um pregador, todo mundo muito bem, glória a Deus. Mas às vezes você faz uma coisa que Deus não está vendo, que o homem não está vendo, mas Deus está. Então, vamos ficar firmes, não vamos negligenciar, vamos manter a nossa fé, viu? Porque quando nós chegarmos lá, nós não vamos passar decepção. E quando chega lá, estou aqui, Senhor, eu cheguei, mas você naquela prova lá, naquela epidemia, você fraquejou. Você não queria mais ler a minha palavra, não queria mais me louvar, queria só ver filme, Zap, YouTube. Então, tudo vai para a memória de Deus. Então, vamos. Pelo contrário, quando nós chegarmos lá, Deus diz, eu vi você naquela confusão que teve lá na terra, mas você não ficou firme, fazia culto doméstico, me louvava com alegria. Viu? Tudo para Deus ter um significado. Que Deus nos abençoe. Vamos então fazer oração, agradecer a Deus por essa grande vitória que Ele nos concedeu. Amém, irmãos? Oremos então. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa vitória que o Senhor nos concedeu, ó Pai, de ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra. Ó Deus, que possamos sempre, Pai, te adorar na beleza da Tua santidade e que sempre temos certeza, como acabamos de aprender, que tudo está na memória do Senhor para nossas vidas e nada que fazemos para o Senhor é vão. Tudo tem a sua recompensa. Obrigado, meu Pai, por tudo e te agradecemos no Teu nome, Jesus. Amém.